Aleluia, glória a Deus. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Você está feliz? Está com cara de aniversariante, irmãos? Olha para a pessoa que está do seu lado, vê se ela está com cara de quem está aniversariando hoje. Amém. A gente não está celebrando o aniversário do tijolo e do cimento, não, irmãos. A gente está celebrando uma nova fase coletivamente. Amém. Então veja aí, se anime, se alegre, porque você tem que ficar feliz, que é seu aniversário, né? Eu vim dançar junto aqui, celebrar junto. Mas eu estou feliz mesmo por esse tempo e por essa oportunidade. Pessoal do Louvor, obrigado, viu, gente? Maravilha, pastor Márcio e Cristiane, para mim é uma alegria grande estar aqui. São parceiros, gente do nosso coração mesmo. E participar de um momento como esse, de fato, é uma responsabilidade. Eu olhei para o cartaz, depois que eu vi o povo que vai ministrar, fiquei com vontade de desistir umas 2 vezes. Ou foi 3, né? Eu disse, rapaz, pastor Humberto, eu vou falar o quê, meu amigo? Num evento onde esse povo vai estar ministrando, pastor João e tudo. E, de fato, vim aqui no ano passado, acredito que mais ou menos no meio do ano passado, e como é bom, irmãos, acompanhar o que Deus está fazendo no nosso meio. Como eu falei, o risco que a gente tem é de não considerar o que está acontecendo, sabe? É como aquele crescimento de uma criança. Eu tenho uma bebezinha de 2 anos e meio dentro de casa, e essa semana mesmo, passei uma semana fora, estava ministrando lá em Uberlândia para estabelecer o centro de cura lá. Quando eu voltei para casa, a linguagem dela estava diferente, a forma dela se comportar era diferente. E às vezes quem está convivendo o tempo inteiro não vê. Mas eu tenho boas notícias para vocês, irmãos. Vocês estão crescendo. Vocês estão crescendo. E a vontade do Senhor vai ser alcançada. Há 6 anos está trazendo uma responsabilidade maior para os irmãos, ao mesmo tempo que é um tempo da gente celebrar a graça que tem operado desde então. Pensar, irmãos, o que Deus está fazendo aqui em 6 anos só pode ser a mão de Deus, não é assim? Você é participante disso, mas certamente, irmãos, a graça teve um papel fundamental. Amém? Hoje à noite eu quero pregar sobre fé. Eu quero trazer uma palavra que está no coração. Talvez você nunca ouviu uma pregação de fé no Verbo da Vida, mas vai ouvir de novo, né? Certamente você já ouviu. Mas, irmãos, existe algo que só a graça de Deus vai fazer. Existe uma outra parte que só a nossa fé, a nossa resposta a Deus, ela vai conseguir proporcionar. E a Bíblia mostra lá em 2 Timóteo, se você quiser abrir lá comigo, a gente vai meditar nesse texto, pelo menos para hoje à noite, mas a Bíblia tem um fundamento que não pode ser evitado. Se a gente quer cumprir o propósito de Deus, se a gente quer ser, irmãos, quem Deus está nos chamando para ser, e aí eu vou abrir um parêntese para te lembrar, você não tem responsabilidade de ser o que Deus não te chamou para ser. Mas nós temos sim, irmãos, contas a prestar daquilo que nós fazemos com o chamado de Deus que nós possuímos. Como igreja, coletivamente, existe uma responsabilidade sobre nós. Amém? E um dia nós não vamos prestar conta para os nossos vizinhos, nós vamos prestar contas a Deus, aquele que concedeu o chamado. Agora, para que a gente cumpra o chamado, a gente vai ter uma dependência da graça de Deus. Certamente Deus vai fazer coisas que a gente não pode fazer. Deus vai tocar pessoas que a gente não poderia tocar. Deus vai conceder favor com pessoas que a gente jamais conseguiria conquistar. Mas existe, irmãos, uma responsabilidade muito grande, que a gente continue numa condição onde a graça de Deus possa nos alcançar. E eu posso te provar pelas Escrituras que a única condição, irmãos, imposta por Deus para o homem é que o homem creia. A graça ele já fez. A graça e a parte de Deus, a gente está celebrando aqui 6 anos, em 6 dias, irmãos, Deus criou tudo que Adão poderia precisar. Amém? O número 6 fala sobre o trabalho mesmo. E eu creio que de alguma forma houve já um trabalho forte sendo feito até que a gente pudesse chegar nessa estação. Mas eu quero te dizer, meu irmão, a gente vai provar do vento da graça de Deus. Amém? Depois do 6º dia veio o dia de descanso. O tempo não onde nada mais foi feito, mas o tempo onde houve refrigério, repouso, uma graça, irmãos, que se manifestou. Porque o 7º dia para Deus foi o primeiro para Adão, né? Não é assim? Da mesma forma nós cremos mesmo. O que vai acontecer daqui por diante, irmãos, você vai ver que não podia ser produto do seu trabalho, não. Foi a graça que foi operada. Mas, mais uma vez, a graça ela é derramada, mas a fé ela vai se apropriar dessa graça. E aí envolve uma atitude adequada que a gente precisa manter. No versículo 5, Paulo, depois de fazer uma oração aqui,
e eu já abro um parêntese grande para lembrar você, quando Paulo estava orando por Timóteo, ele trazia recordação do que Timóteo tinha sido, do que Timóteo tinha feito, de como ele se portava diante de Deus. E é muito importante quando a gente vai orar por pessoas que estão precisando da nossa oração, que a gente mantenha, irmãos, a expectativa daquilo que a gente quer ver novamente em uma pessoa, a lembrança do ato, da força dessa pessoa para com o serviço a Deus. E irmãos, Deus não vai deixar saldo negativo para ninguém, viu? O que você fez para Deus vai retornar para você de alguma forma. Talvez Timóteo nem imaginava, irmãos, que chorando e cumprindo a vontade de Deus, Paulo ia estar observando aquilo. E sobre aquelas lágrimas, sobre aquela sinceridade de Timóteo, Paulo um dia ia poder chegar na presença de Deus e dizer assim: Senhor, eu vi a sinceridade daquele rapaz. Por causa disso eu estou orando para que a graça esteja operando sobre a vida dele. Irmãos, nada do que você fez para essa igreja vai ficar sem pagamento não, viu? Pode ter certeza. Mas eu não estou falando para você diminuir a velocidade não, é para aumentar mesmo. A Bíblia mostra em Atos no capítulo 9 uma pessoa que eu tenho lembrado, irmãos, constantemente, a irmã Tabita, ou Dorcas. Uma mulher, irmãos, que não tinha um chamado para estar no púlpito, mas o que ela sabia fazer era costurar. E o que ela fez? Ela usou o dom que ela tinha. Ela costurou para um monte de viúva, gente que não teria como pagar ela de volta. Mas o que ela não sabia é que enquanto ela costurava vestidos, ela estava costurando, irmãos, um poder de ressurreição que iria voltar para ela no dia da necessidade. Não estou falando que Tabita costurou pensando em ressuscitar, né? Porque ninguém trabalha pensando em morrer e ressuscitar. A gente trabalha para servir o Senhor, mas de alguma forma o trabalho que ela executou, a labuta, irmãos, nada vai ficar sem pagamento. Deus é um bom pagador, Deus é um bom recompensador, galardoador, é parte da natureza dele. Nada do que aconteceu até aqui vai ficar sem galardão, não. Ela não imaginava, mas de repente aquilo retornou para ela. Eu declaro sobre você nesse ano que está iniciando agora, irmãos, retorno mesmo da sinceridade do teu coração, desse evangelho simples, irmãos, que nós portamos. Posso te dizer, a gente está no ministério fundamentado sobre a vida de um homem, de fato sobre uma revelação, mas eu digo o casal que fundou esse ministério, pastor Bud, Mama Jen, irmãos, trabalham, ensinaram, serviram debaixo de uma sinceridade de fé muito grande. E falando nisso, no versículo 5, Paulo vai dizer aqui: eu lembro da tua fé sem fingimento. Alô, está aqui, irmãos? É possível ter uma fé sem fingimento, tanto quanto é possível ter uma fé fingida. E algumas pessoas, elas se atrapalham um pouco nisso, porque nós ensinamos que pela fé, Gálatas, ou Romanos 4, vai dizer que pela fé você vai chamar à existência o que não existe. Pela fé você não vai fingir uma coisa. Fé não é fingimento. Os irmãos estão aqui? Alguém vai dizer: ah, não, pastor, eu tenho que não chamar a existência o que existe. Não, você não tem que não chamar a existência o que existe. Você tem que chamar o que não existe. Por quê? Porque Deus fez isso. Ah, pastor, só Deus vai fazer isso? Não, o texto que a gente está citando aqui foi Deus falando sobre Abraão e como aconteceu com ele. Como foi que aconteceu com ele? Deus disse: você é pai, agora você vai começar a falar sobre você mesmo como um pai. Você vai deixar de se chamar de Abrão e vai se chamar de Abraão. Deus chama a existência o que não existe como se já existisse. E está dizendo para Abraão: agora você faça a mesma coisa. Então sim, nós chamamos a existência o que não existe como se já existisse. Agora, esse confessar da fé, irmãos, ele não é produto de algo que a gente está tentando fazer, de um fingimento. E a ideia aqui no grego é de uma coisa ou uma atitude sincera, algo que procede do coração. Amém, irmãos? Lembro da tua fé sem fingimento, a mesma que habitou primeiro em tua avó Lloyd e em tua mãe Eunice, e eu estou certo, essa fé sem fingimento habita dentro de você. Olhe para o seu vizinho e diga: dentro de você deve existir fé sem fingimento, fé sincera. Louvado seja Deus. Aleluia. Ele não está falando aqui sobre consciência.
Ele está falando sobre a atitude de fé, irmãos. Se você for pegar, os teólogos têm várias nomenclaturas, eu não vou entrar nisso, mas o fato é que eu estava estudando um pouco sobre esse texto, e os comentaristas, muitos deles dividem fé em três, nesse caso aqui, em três categorias. A fé objetiva, subjetiva e fé como virtude. Vou deixar rápido aqui. Fé objetiva é a ideia de que a fé, ela é um sistema de crenças. Quando a gente diz que uma pessoa abraçou a fé, é porque aquela pessoa entendeu a obra de Jesus e ela começou a entender quais são os sistemas de crença do Novo Testamento, o nosso credo, se eu posso falar dessa forma. Fé subjetiva é a ideia de que alguém vai exercitar a fé. Por exemplo, Jesus morreu na cruz e seria fé objetiva. Fé subjetiva seria eu dizer, eu creio no que Jesus fez por mim na cruz do Calvário. Amém? E existe um terceiro fator que eles dizem que é a parte da virtude, o fruto do espírito da fidelidade. Tem essa divisão todinha. Deixa eu tornar isso mais simples. Fé é um estilo de vida. E eu sei que talvez pareça redundante falar isso dentro da Igreja Verbo da Vida. Mas eu quero te lembrar disso, irmãos, porque na hora que as dificuldades se levantarem, é muito importante que a gente tenha uma fé genuína. Porque o que não é genuíno não vai prevalecer diante das dificuldades que vão se levantar. Se a fé ela é fingida, irmãos, na hora da dificuldade, você abandona a fantasia e corre sem olhar para trás. Está comigo, irmãos? Eu vi o vídeo do homem na internet, brincando com uma criança, de repente vem um pitbull. Ele pega a criança, joga a criança para o pitbull e sai correndo. Isso não é bonito não, irmãos. Eu ri aqui, mas não era para ter rido não. Isso é terrível, né? Mas eu vou te dizer, fé fingida, irmãos, vai fazer você abrir mão daquilo que você já conquistou. Mas a fé genuína, a fé do coração, vai mudar, irmãos, a sua forma de enxergar completamente as coisas. Mais uma vez, tentando reduzir tudo isso aqui. A nossa fé está baseada em uma mensagem. Quando você lê no Novo Testamento, alguém falando sobre a fé com A maiúsculo, ele está falando sobre crer em Jesus como Senhor. Do mesmo jeito que no Novo Testamento, quando alguém fala sobre a esperança com A maiúsculo, está falando sobre o arrebatamento. É a nossa esperança, é a nossa fé em Jesus. Agora, porque nós cremos nessa mensagem, nós abraçamos um estilo de vida completamente diferente do estilo de vida que nós tínhamos antes. Não que antes você não tinha fé, ou não exercia fé. No entanto, quando você conhece Jesus, você entra em uma condição onde Deus espera agora que você viva pela fé do coração, como o irmão Reagan fala. Uma fé baseada nesse conhecimento da mensagem que você tem. Eu quero tentar deixar isso mais claro para os irmãos aqui. Uma vez que você passa a crer em Jesus, você deve passar a viver o estilo de vida que a Bíblia aponta para o justo, e o justo vai viver pela fé. Essa fé que um dia você colocou sobre Jesus, vai te fazer caminhar em fé e por fé na palavra de Deus, em todas as áreas da sua vida. Uma vez que você creu em Jesus como Senhor, você passa a ser chamado de justo. Os irmãos estão aqui? E por causa da justiça, eu vou alterar a minha forma de ouvir as informações, a minha forma de considerar as informações e a minha forma de falar sobre as situações. E isso vai produzir o resultado que Deus espera. Mas mais uma vez, irmãos, a exemplo do irmão Timóteo, não pode ser uma fé fingida, não. Tem que ser uma fé genuína, fé do coração. E mais uma vez, é um estilo de vida. Não pode ser um dia sim, um dia não. Não pode ser um pensamento de fé. De fato, irmãos, deve ser esse estilo de vida que Deus tem para nós. É por isso que Hebreus 11 está escrito, e com tantos exemplos e em tantas áreas. Você vai ver alguém citado em Hebreus 11, dizendo que pela fé Abraão obedeceu. Pela fé alguém ofereceu um sacrifício, Abel ofereceu mais excelente sacrifício. Pela fé isso, pela fé aquilo outro. E quando eu leio o texto de Hebreus 11, irmãos, eventualmente pessoas, e eu já vi uma pessoa dizendo para mim, olha, esse tipo de fé que vocês estão mostrando é uma coisa muito alta para ser alcançada, porque lá em Hebreus 11 só estão os heróis da fé. E quer que bote o bandido da fé? Não, Hebreus 11, irmãos, está escrito para nos inspirar em como nós devemos viver a nossa vida.
Deixa eu dizer mais, Hebreus 11 está escrito para nos animar a respeito da nossa situação também, porque lá no final de Hebreus 11, ele vai dizer, tudo isso que foi dito foi sobre pessoas que perseveraram, mas não alcançaram a completude das promessas, mas nós estamos em uma posição diferente. Isso quer dizer que eu tenho que ler o capítulo 11 de Hebreus e começar a considerar tudo que Deus está falando aqui. Ele está falando para me animar a viver pela fé. Porque fé deve ser um estilo de vida hoje, irmãos. E aí eu vou te dizer, muitas pessoas ouvindo a mensagem, talvez no passar dos anos, elas começam a pensar, tá bom pastor, eu já ouvi a mensagem da fé, mas eu estou passando por uma situação difícil e eu acho que eu tenho que encontrar uma saída nova. Mas tudo que essas pessoas precisam é entender, irmãos, que o espírito da fé deve continuar habitando no nosso coração e na nossa boca. Fé sem fingimento vai trazer, irmãos, o cumprimento da vontade de Deus para a nossa vida. E nós, como igreja, eu vou te dizer, como igreja Verbo da Vida Casa Caiada, nós temos uma responsabilidade de não negociar a mensagem que nós portamos. Nós ensinamos sobre fé, nós cremos em fé e nós vivemos pela fé. E o legado que a gente vai deixar, irmãos, para o povo aí fora, é de uma vida vivida pela fé na palavra de Deus. Aí lá no versículo 6, Paulo falando para Timóteo vai dizer, por esta razão eu venho lembrar-lhe que reavive o dom de Deus que está em você, pela imposição das minhas mãos. Literalmente é, exercite o dom. Desperte o dom. Aleluia. Estou animado com a mensagem, irmão. Se anime aí, viu? Se anime, se anime. Fé sem fingimento, rapaz. Você tem fé sem fingimento. E por essa razão, por causa dessa fé genuína que você carrega, porque você entendeu fé como um estilo de vida, eu te exorto, se levante e faça alguma coisa. Às vezes a gente acha, irmãos, que fé está sendo ensinada para que a gente viva a nossa vida pelejando as nossas pelejas, batalhando as nossas batalhas, lutando com Satanás, batendo, apanhando, levantando, não desistindo. Não, amém? Não é para isso não, irmãos. Fé, em primeiro lugar, fé é a vitória que vence o mundo. Lucas, no capítulo 4, se você for ler, Jesus falando sobre a missão dele, ele disse, o Espírito do Senhor está sobre mim, ele me ungiu para pregar aos pobres, para ir para quem está acorrentado, ele me ungiu para abrir os olhos do cego, ele me ungiu para pregar para quem está com o coração quebrantado. Irmãos, a atitude de Jesus não era que alguém chegasse para ele, ele dissesse, rapaz, não tem tempo para cuidar dos problemas dos outros, não, estou cheio de problemas para resolver, é discípulo dando trabalho, é Pedro querendo brigar com os outros. Irmãos, Deus está querendo te estimular a viver pela fé, para que você saia dessa zona de preocupação com as suas coisas. Porque a fé que você tem vai influenciar muita gente ao teu redor. Quantos estão aqui, irmãos? Enquanto a gente está pensando que tudo que a gente vai fazer pela fé vai envolver o nosso umbigo, irmãos, a gente saiu da fé genuína. Porque o que Paulo está falando sobre fé genuína para Timóteo aqui, é para animá-lo a viver a vida de Deus e manifestar o reino para outras pessoas. Eu não ia entrar por essa porta não, mas deixa eu comunicar para você, Marcos no capítulo 16, já que a gente falou sobre cura, não tem como não citar esse texto. Ele disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda. Quem crê e for batizado será? Quem não crê? Será condenado. E estes sinais hão de acompanhar os que creem. Em meu nome, expelirão demônios, falarão, se beberem alguma coisa mortífera, e se impuserem as mãos sobre os enfermos. Pergunta, quem deve crer para impor as mãos? É o doente ou a pessoa que vai levar a mensagem? Os irmãos estão aqui, irmãos? Rapaz, se anime aí, que eu estou animado com a mensagem de hoje. Quem crê imporá as mãos sobre os enfermos? Mas quem crê, ele disse no versículo antes, vai levar a mensagem. E quem crê na mensagem, vai ser? Se uma pessoa não for salva, é culpa de quem pregou a mensagem para ela? É responsabilidade de quem?
Então Jesus está mostrando que tem responsabilidade dos dois lados. Quem crê vai impor as mãos sobre os enfermos. Aí a pessoa diz, ei pastor, e o enfermo não foi curado não. E o que é que tu tem a ver com isso? O teu trabalho é impor as mãos sobre os enfermos. Eu vou impor as mãos sobre... Ah pastor, e se aquela pessoa não crê? Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê? Se isso é verdade para a salvação, isso também é verdade para a cura. Quem crê vai receber o que foi ministrado. Agora deixa eu te dizer, impor as mãos sobre os enfermos demonstra o quanto a gente tem fé. Porque ele disse que quem cresce iria impor as mãos sobre os enfermos. Os irmãos estão se abanando mais rápido agora. Ficou grave a mensagem, foi? Irmãos, o tanto que você impõe as mãos demonstra o quanto você acredita na mensagem de cura. Isso quer dizer que a gente pode melhorar, não pode, irmãos? Não, essa mensagem é para outro aniversário de outra igreja. Mas deixa eu te dizer, irmãos, a nossa fé ela vai ser demonstrada no quanto nós manifestamos isso para outras pessoas também. Deixa eu te dizer, quando você começa a manifestar fé para obedecer a palavra e cumprir a vontade de Deus para outras pessoas, você está abrindo um pavimento para que o sobrenatural de Deus também venha te assistir. O que eu quero dizer? Tem rompimentos que vão chegar para a sua vida, não é quando você estiver de cara, irmãos, com aquela adversidade, lutando contra ela com unhas e dentes. É quando você sair dessa zona onde você se preocupa com você mesmo e começa a viver pela fé no sentido de cumprir o teu propósito. Reavive o dom que está dentro de você. Irmãos, isso me fala sobre uma outra coisa. Existe a possibilidade de, como crentes, nós deixarmos o dom apagar. Está comigo, irmãos? O que a gente precisa fazer? Diga, reavive o dom de Deus. Olhe para o seu vizinho e diga, reavive o dom de Deus que está em você. Pela imposição das mãos. Talvez a gente vai, irmãos, impor as mãos, talvez a gente vai comandar algo, mas o que eu quero te dizer hoje à noite é, reavive esse dom que está dentro de você. Existe uma responsabilidade para com outras pessoas, e o versículo 7 ele diz, porque Deus não nos deu espírito de ou medo, mas de poder, de amor e de moderação. Tem uma versão da Bíblia que diz que, de fato, a revista é atualizada, na nota dela de estudos, diz que essa tradução poderia ser bom juízo. Tem gente que precisa de um bom juízo. Eram piadas, os irmãos não entenderam não, mas tem nada não. Ele está dizendo agora, rapaz, você tem uma fé genuína. Depois ele disse para ele, agora você reavive o dom e vá servir outras pessoas, porque Deus não te deu espírito de medo. Deus não te deu espírito de covardia. Deus não te deu, irmãos, espírito de timidez. Mas Ele te deu espírito de poder, de amor e de moderação. Diga, eu tenho espírito de poder, de amor e de moderação. Eu gosto do que um comentarista disse, ele disse, Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de coragem e resolução, porque a gente precisa de poder para enfrentar situações e perigos. Espírito de amor, porque ele nos levará, porque esse amor nos levará através da oposição. Tem gente que vai se levantar contra você e se você não tiver consciente do amor que está dentro de você, você vai achar que elas são suas inimigas, mas na verdade elas são o seu alvo. E por último, ele nos deu uma mente sã, porque dá a ideia de alguém que vai conseguir enxergar com tranquilidade as situações que se levantam. Mas eu quero te incentivar a algo, irmãos, em primeiro lugar. Esse texto deixa claro que existe um contraponto para a fé, que é o medo. Você vai lidar, irmãos, com medo em várias áreas da sua vida. Não estou dizendo que você vai ficar com medo, mas eu vou te dizer que o medo vai ser um inimigo para que você não cumpra aquilo que Deus te chamou a fazer. O inimigo vai se levantar como um limitador, irmãos, para o que a gente pode ou não pode fazer, o que deve ou não deve fazer. Mas a gente precisa se levantar com uma confiança do que está escrito. Filipenses, no capítulo 1, no versículo 27, deixa eu ler para você. Irmãos, eu não vim ministrar aqui para todo mundo, não. Eu vim ministrar para a igreja de Casa Caiado. E essa mensagem é para você, irmãos. Deus quer te inspirar a viver com uma fé genuína para que você cumpra o seu propósito. Acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo, para que ou eu, indo até aí para vê-los, ou estando ausente,
eu ouço a respeito de vocês, que vocês estão firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho, e que em nada, diga em nada, se sintam intimidados pelos adversários. Irmão, sabe que intimidação, ela não obrigatoriamente envolve palavras ou envolve atitudes, mas ela pode ser inspirada por causa do medo. Estava comentando com o irmão na vinda, o irmão Rodrigo, enquanto a gente estava vindo de lá. Irmãos, tem tantas pessoas que têm mais medo do problema, o medo deles do problema é maior do que o problema que eles estão enfrentando. E a tormenta que é causada pelo medo é pior do que a tormenta de vencer o próprio problema. Irmãos, quantos crentes não recuam do que Deus está chamando a fazer, porque eles encontram medo, intimidação. Irmãos, não pense que a sociedade vai ficar mais sensível à igreja e com um posicionamento favorável a gente, para que a gente possa, eu posso me deleitar em todos os benefícios que a sociedade está me provocando. Não, irmãos, o que Deus te chamou a fazer, vai fazer com que situações e o espírito das trevas tente se levantar para trazer intimidação. Foi como sempre aconteceu. Lembra quando Davi estava lá, irmãos, levando comida para os irmãos dele, e Golias se levantou gritando, dizendo que ninguém ia ter coragem de enfrentá-lo, falando das suas conquistas, falando da sua força. E Davi, irmãos, precisou estar movido pelo Espírito de Deus para lembrar que não era o seu tamanho, não era a força do seu braço, mas era a consciência de quem peraí, calma aí, irmão, a consciência de a quem ele servia. Ele disse: quem é você contra o Senhor dos Exércitos? Ele não disse: quem é você contra o muque do meu braço? Mas eu vou te dizer, se intimidação entrasse na cabeça de Davi, ele não cumpriria o propósito de Deus. E algo que a gente precisa lembrar, irmãos, Golias não se levantou contra Davi pessoalmente, Golias se levantou contra toda Israel. Está aqui, irmãos? Sim, Golias virou inimigo de Davi, mas Davi não venceu Golias por causa de si mesmo. Davi venceu Golias porque Golias se levantou contra o Senhor dos Exércitos. Certamente Davi ganhou benefícios por vencer Golias. Conseguiu casar, conseguiu isenção de impostos, conseguiu um bom valor em dinheiro. Mas, irmãos, eu te garanto, a motivação de Davi não estava nessas coisas. Porque ao ir contra Golias, o que saiu da boca dele? Quem é você, insolente? Rapaz, tu é grande, mas tu não é dois. Agora, irmãos, qual tem sido a nossa atitude diante dos desafios? Qual tem sido a nossa atitude? Porque fé não vai fazer você evitar problemas, não. Pelo contrário. Parece que quando você começa a crer em Deus, o inimigo vai tentar, irmãos, usar todas as artimanhas para te deixar intimidado, acovardado, com medo. Mas olha o que Paulo disse: ei, irmão, viva de modo digno do Evangelho, versículo 28, e tenha certeza de que você não está deixando os inimigos te intimidarem em nada, porque cada passo para trás que você der, irmãos, é espaço que o diabo vai ganhar contra a sua vida. Você se acostuma com um pouquinho de doença, o diabo vai colocar um pouco mais, ele vai tentar colocar tanto peso quanto você aceite sobre você. Mas eu quero te dizer hoje à noite, irmãos, é um bom dia para a gente avaliar o que Deus está nos chamando para fazer, e não permitir que os nossos inimigos ganhem espaço. Doenças, enfermidades, questões na área financeira, questões talvez no cumprimento do teu chamado. Talvez você esteja dizendo: não, pastor, eu até estou levando aqui nesse fogo mais ou menos, nesse banho Maria. Não, Deus está dizendo: eu quero você reavivando o dom hoje à noite. Eu quero que você deixe queimar esse chamado que eu coloquei dentro de você. Ainda que existam opositores, eu não te dei espírito de covardia, rapaz. Eu não te dei espírito de medo, eu te dei espírito de poder. Porque o que para eles é prova evidente de perdição, para vocês é sinal de salvação. Rapaz, o irmão Oral Roberts, ele disse uma vez, eu esqueci de anotar o que ele disse, então eu vou inventar. Eu disse certa vez, estou brincando. Ele disse: irmãos, o que deve motivar os crentes deve ser muito mais o senso daquilo que eles não estão vendo ou sentindo, do que propriamente aquilo que eles já têm. Porque quando pessoas conquistam coisas, elas começam a confiar naquelas coisas.
Coisas falham, irmãos. Você, quando sentou aqui na igreja, por acaso você verificou se a cadeira que você está sentada, ela não está enferrujada? Você verificou se a cadeira que você está sentado, ela tem estrutura de te suportar? Só quando a gente está um pouquinho acima do peso, a gente verifica um pouco mais. Mas eu digo de modo geral, irmãos. A gente olha para uma cadeira e diz, não, essa bicha tem que ficar firme, eu vou me sentar. Você senta pela fé natural. Não é assim, irmãos? Deus é mais digno de confiança do que uma cadeira, irmãos. Deus nunca vai falhar com você. A cadeira pode fazer você cair, a moçada filmar e jogar no YouTube. Deus não vai falhar com você. Você pode repousar sobre o que Ele tem dito. Deus não te deu espírito de medo, porque o que para eles é sinal evidente de perdição. Para Davi, irmãos, não ter uma armadura, era para Golias a ideia de que Davi iria perder. Ele não tem armadura. O que Golias não sabia é que Davi não ia precisar de armadura. Eu não estou entendendo a mensagem não, Senhor. Me ajude a compartilhar isso aqui. Quem vai para a guerra precisa de armadura. Armadura não precisa? Só se for ser atacado. Não ia dar tempo de Golias atacar Davi, por isso ele não precisava de armadura. Mas o que para eles era evidente sinal de perdição, para quem crê, irmãos, é sinal de salvação. A Bíblia Amplificada diz, não deixe, não permita que, em nenhum momento esteja amedrontado ou intimidado em nada pelos seus oponentes, seus adversários, pois tal constância e ausência de medo será para eles um claro sinal, uma prova da iminente destruição deles. Onde estão aqui, irmãos? Ah, pastor, mas o problema está se levantando, quer dizer que eu não vou poder sentir alguma coisa? Irmãos, deixa eu te falar, medo e fé na palavra de Deus são duas faces opostas de uma mesma moeda, no sentido de acreditar. Essa moeda é acreditar. E medo é o quê? É você acreditar no que não deveria. E fé, acreditar na palavra de Deus. Medo é fé no inimigo, fé na palavra de Deus é fé em Deus. Medo é acreditar que o problema vai te vencer, medo é acreditar que vai faltar o recurso, medo é você acreditar num futuro que nem existe ainda, irmãos. Mas que tal, ao invés de usar o mesmo esforço que você faz para ter medo, é o esforço que você pode fazer para crer na palavra de Deus. Quantos estão aqui, irmãos? O que é que eu tenho que fazer? Eu preciso controlar minha atenção. Eu ouvi isso quando era criança, e é verdade. A Bíblia tem mais de 365 vezes a expressão não tenha medo. É 365 vezes no ano, Deus dizendo para você, ei rapaz, tenha fé. Deus querendo te ensinar todo dia, ei irmãos, para de ter medo do problema, para de ter medo da circunstância, lida com esse medo. Não é que eu não estou sentindo medo, é que quando eu sinto alguma coisa, irmãos, eu tenho a oportunidade de praticar o que eu acredito. Davi, irmãos, ele pode ter tido alguma espécie de sensação de que não ia dar certo ao olhar o tamanho de Golias. Mas o fato é que o tamanho de Golias não impediu Davi de agir como ele deveria agir. E eu quero lhe dizer, irmãos, a tua fé em Deus, ela deve ser colocada em prática, mesmo que no teu corpo você esteja sentindo um arrepio do alto da cabeça à planta dos pés. Mas você não vive pelos sentimentos. Fé não é um sentimento nesse sentido. Mas, irmãos, a gente decide o que vai fazer, para onde eu vou olhar. Lembra de Mateus 14, quando Pedro começou a afundar, foi porque ele tirou os olhos de Jesus e começou a considerar o vento e as ondas. As ondas e o vento sempre tiveram lá, irmãos. Mas enquanto ele não estava colocando fé no medo, estava tudo certo. Marcos no capítulo 5, Jesus encontrando Jairo, diz para ele, ei rapaz, você ouviu as más notícias. Mas lembra o que eu te disse, fé vai te ensinar a ouvir as coisas. Fé vai te ensinar a filtrar o que você considera, o que você não considera. Eu sei que parece uma mensagem simples e de fato é uma mensagem simples. Mas eu quero lhe dizer, irmãos, que para o que Deus tem para você, para o próximo nível, a gente precisa começar a abandonar as coisas de menino.
Começar a deixar, irmãos, que o que é falado lá fora, as circunstâncias, o que elas estão dizendo, deixar que elas não determinem mais o que a gente vai fazer. Não é o diabo que escolhe como eu vou agir, é o que Deus diz a nosso respeito. Lucas no capítulo 1, no versículo 74 e 75, o Senhor prometeu, irmãos, que Ele iria nos libertar das mãos dos nossos inimigos, para que nós pudéssemos servi-lo sem medo, todos os dias da nossa vida. Fé em Deus, irmãos, vai te colocar nas mãos desse Deus que é ilimitado. Fé no medo vai romper a corrente de suprimento que Deus está liberando para a sua vida. Deus te deu espírito de poder, de amor e de... Essa moderação fala sobre como você vai gerir a sua mente. Essa moderação vai te ajudar a não se auto-afligir quando um problema está batendo na porta. Como vocês estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? Mas pula lá para o versículo 11. Paulo vai dizer para ele: ei, meu filho, para este evangelho eu fui designado pregador e apóstolo e mestre. E por isso eu estou sofrendo estas coisas. Mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. E estou certo de que Ele é poderoso para guardar aquilo que me foi confiado até aquele dia. Irmãos, deixa eu te falar algo. O que você tem ouvido nesses 6 anos é Deus confiando uma mensagem a você. Do que Paulo está falando aqui? Paulo está falando da mensagem. Versículo 13, ele diz: Timóteo, mantenha o padrão das sãs palavras. Não mude a mensagem por causa do que está acontecendo do lado de fora. Não deixe os inimigos te intimidarem, cara. Estão aí falando de uma doença nova, de uma nova pandemia. Não deixa isso mudar a mensagem que você porta. Jesus cura. Mas eu ouvi alguém morreu. Jesus cura, a mensagem não vai mudar por causa dos inimigos. Pelo contrário, irmãos, toma posse da vida eterna. Não arreda o pé, mantenha o seu espaço. Deixa o diabo saber, irmãos, que ele não pode contra você, que ele não vai conseguir avançar. Irmãos, o diabo é como aquele cachorro que consegue cheirar o medo. Ele consegue perceber as nossas ações. Mas eu vou te dizer, irmãos, debaixo da fé em Deus, você vai romper esse espírito de medo que talvez está tentando te paralisar. Eu sei que quando a gente fala de medo, pessoas já imaginam uma síndrome do pânico, alguma coisa assim. Mas deixa eu te dizer que o medo ele pode causar sintomas muito mais silenciosos. Falta de ousadia, falta de intrepidez, falta dessa chama acesa, porque é uma espécie de medo infiltrado ali. Ei, irmãos, fé genuína vai limpar o ambiente, viu? Deixa a fé na palavra de Deus começar a varrer a sua vida, para começar a considerar, né? Ou que você tenha um entendimento melhor de como está sendo conduzida a sua vida. Todo mundo está falando de recessão, você está falando o quê? Não, pastor, não estou falando nada não, perdeu para o WO. Silêncio é a pior confissão de derrota que você pode fazer. Eu estou já terminando a introdução, irmãos. Ele disse: mantenha o padrão das sãs palavras que de mim você ouviu com fé e amor que há em Cristo. Por meio do Espírito Santo que habita em nós, guarde o bom tesouro que lhe foi confiado. O que foi confiado, pastor? Qual é o bom tesouro? O que Paulo disse que foi confiado a ele. O que ele disse que a gente deveria manter no mesmo padrão com as sãs palavras. A mensagem é o tesouro, irmãos. A fé em Jesus é o tesouro. E com tudo que você tem, irmãos, como mensageiro, guarda a mensagem da fé em Deus. Eu vou finalizar com isso, eu acho. Lá em Atos, no capítulo 27, eu não vou ler a história inteira, mas Paulo foi preso e agora ele estava indo testemunhar do evangelho e ele estava sendo transportado como preso. Antes deles saírem nessa viagem, ele avisou a todo mundo a percepção que ele tinha de que não era a hora de viajar. Mas ele não foi ouvido porque ele era o quê? Ele era um escravo, ele era um preso. Quem vai ouvir o que o preso diz?
Se o dono do navio e o marinheiro-chefe lá, o capitão, disse, não, a gente vai prosseguir, está tudo certo. Aí lá no versículo 15 de Atos 27, diz que o navio foi arrastado com violência, sem poder resistir ao vento. Cessamos a manobra e nós fomos deixando levar. Em outras palavras, não dá mais para fazer nada, a gente vai se entregar aonde a maré quiser nos levar. Isso, irmãos, é falta de esperança, viu? É falta de uma imagem clara de que alguma coisa boa pode acontecer. A gente não tem mais o que fazer, vamos nos entregar. Versículo 18. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte, começamos a jogar a carga no mar. Que carga? Irmãos, muito provavelmente a alimentação e coisas que eram essenciais para a vida. Mas na hora que eles estavam se deparando com um perigo de morte, o que é que adianta ter comida no barco se a gente não vai conseguir comer, se o barco vai naufragar, né? Versículo 19. E no terceiro dia, nós mesmos com as próprias mãos lançamos ao mar a armação do navio. Então apareceu, já havia alguns dias, não aparecendo, já havia alguns dias, nem sol nem estrela, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. E havendo todos estado muitos dias sem comer, Paulo, pondo-se de pé no meio deles, disse: era culpa de Paulo, irmãos, a tempestade? Não. Tony Cook tem um livro maravilhoso sobre isso, eu não vou entrar no assunto dele. Ele fala sobre tipos diferentes de tempestade que a gente pode enfrentar. Mas eu posso dizer, irmãos, que naturalmente tem muita coisa que a gente acaba colhendo que não fomos nós que plantamos. Eventualmente você pode estar se enxergando no meio de uma tempestade que você não causou. Em âmbito nacional, em âmbito estadual, em âmbito municipal, em âmbito familiar, em âmbito do negócio, em âmbito de relacionamento, isso envolve tudo. Quando todo mundo estiver desesperado, irmãos, saiba de uma coisa, você precisa estar pronto para permanecer de pé. Parece muito bonito falar assim, irmãos, mas quem está muitos dias sem ver nem o sol nem a lua, sem ter esperança de salvamento, isso me leva a pensar em algo. Eu não vou pregar sobre isso, não vou me delongar mais, mas esperança, irmãos, dá a ideia de uma imagem no coração. O irmão Andrew Wommack, a gente tem alguns livros dele, ele usa essa figura de esperança usando a palavra imaginação. Olha que coisa boa, irmãos. Deus te deu a oportunidade de criar coisas na sua cabeça que você não está vendo com os seus olhos. Deus te deu a oportunidade de formular imagens que muitas vezes vão ser baseadas pelo que você ouve. O irmão Scott Webb falou algo interessante na conferência de ministros do ano passado. Ele disse que parece que o diabo sempre tenta usar os olhos e Deus tenta usar os ouvidos. O diabo sempre tenta mostrar imagens diante dos olhos, mas Deus parece que usa o que a gente ouve. Por quê? O que a gente ouve pode formar imagens dentro que o diabo não consegue roubar. O diabo ele pode tocar o que é externo, mas se existem, irmãos, imagens claras dentro de você, o diabo não pode roubar a tua esperança. Diga para o seu vizinho aí, irmãos, use a sua esperança de forma sábia. Romanos no capítulo 4 diz que Abraão teve que escolher se ele ia ficar com a esperança natural ou se ele ia ficar com a esperança que Deus estava apresentando para ele. Eu ouvi Andrezinho citando Miles Monroe e numa frase que eu nunca esqueci, ele disse: esperança é uma figura do seu futuro que te traz alegria hoje. A esperança não vai fazer todo o trabalho. Mas, irmão, se não tiver uma figura do que vai acontecer, você vai arrumar para lugar nenhum. E aí, no meio de tudo que você está ouvindo, como é que você imagina a sua igreja nesse 6º ano, do 6º para o 7º ano? Como é que você imagina que as coisas vão acontecer na sua casa? Tem pessoas que só conseguem enxergar, irmãos, o quadro negativo, elas ficam revivendo. Deixa eu te falar, irmãos, tem pessoas que revivem o que aconteceu e tem gente que revive o que nem chegou a acontecer por causa do medo. Não deixa
o diabo tomar conta da imagem interna que você tem do seu futuro, irmãos. Não deixe o diabo tomar conta da imagem que você tem de você mesmo agora mesmo. Porque assim como imagina na sua alma, assim vai acontecer. Você se imagina ficando doente, você se vê perdendo, você se vê intimidado. Irmãos, é isso que vai acontecer com você, com a sua casa e com o seu futuro. Mas se você começar a usar a sua imaginação para o bem, irmãos. Se eu disser, não imagine aquele elefante rosa que a gente sempre usa. Sempre vai estar por lá, se você quiser, né? Às vezes vai ser até involuntário. Irmãos, fé é você começar a deixar a imagem que Deus tem falado, por mais improvável que pareça. Porque quando Paulo ficou de pé, irmãos, para falar com um grupo de gente desesperançosa, todo mundo olhava para ele como um escravo, mas Paulo não se comportava como um escravo, irmãos. Todo mundo olhava para Paulo como se ele estivesse em desvantagem, mas Paulo não se via em desvantagem. Paulo se via possuindo o que Deus tinha dito para ele. Versículo 22. Gente, versículo 21 primeiro. O preso dizendo, era para vocês terem me ouvido lá em Creta, para evitar esse dano e perda. Mas agora, eu aconselho que você tenha coragem. Ihu! Irmãos, eu não sei que tipo de problema você pode estar enfrentando na sua vida, mas deixa eu te aconselhar, tenha coragem para o que vai acontecer. Tenha coragem, irmãos, para o que Deus vai fazer nos próximos dias. Porque não significa que não vai ter oposição, mas significa que a imagem que está dentro de você deve ser maior, mais forte e de maior influência para o teu coração do que o que você está vendo. Porque nesta mesma noite, um anjo de Deus, a quem pertenço e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo, Paulo, não tenha medo. Não deixa o medo entrar. Mas está há muitos dias sem ver sol nem lua. Não importa a imagem lá de fora. Qual a imagem que está dentro do seu coração? Ei, você tem fé genuína, rapaz. Fé sem fingimento. Se agarra a essa fé de uma vez por todas. Para de dizer que está crendo em uma coisa sem estar crendo, irmãos. Eu vejo pessoas que começam dentro com uma linguagem dentro da igreja. Ei, eu estou crendo, pastor. Está crendo coisa nenhuma, acaba. Tá não, irmãos. Está com um barquinho à deriva, para o diabo levar para onde quiser. E está usando uma linguagem, e isso é fé fingida, irmãos. Não vai te ajudar na hora da tempestade. Pastor, e agora que eu não estou crendo, o que é que eu faço? Irmãos, ouça a palavra. Fé vem por ouvir. Paulo não pôde pedir para o anjo voltar várias vezes. Ei, anjo, como foi a mensagem mesmo que eu me esqueci aqui? Como foi, o que foi que Deus disse? Não. Paulo ouviu uma vez e continuou ruminando aquela verdade. Coragem, macho. Se ele fosse cearense. Coragem, rapaz. Deixa eu lhe dizer uma coisa, hoje à noite, irmãos, coragem. Eu vejo pessoas, eu percebo no meu espírito, irmãos, com todo respeito, pessoas aqui que deveriam estar em uma velocidade muito maior, mas que talvez foi diminuindo. Hoje à noite eu estou falando pelo Espírito de Deus aqui. Coragem. Não vai acontecer como estão dizendo, não. Coragem. Saiba de quem você é e a quem você serve, irmãos. Fé não é uma varinha de condão que vai fazer você obrigar Deus a fazer o que você quer, não. Deus, olha a minha fé aqui, me obedeça, rapaz. Não, irmãos. Fé é a atitude de submissão. Antes de Deus dizer resista ao diabo, ele diz sujeite a Deus. Sujeite a Deus. O que o Senhor está dizendo, Pai? O Senhor está dizendo que eu vou morrer nas mãos de Golias? Deus vai dizer, não, eu estou dizendo que você vai acabar com Golias. Mas Senhor, observe o tamanho desse homem. E Deus vai dizer, observe o meu tamanho, rapaz. Quem está dizendo que você vai vencer? Quem está dizendo que você vai prosperar quando todo mundo está esperando que você naufrague? Agora ele disse, não tenha medo, é preciso que você compareça diante de César, e eis que Deus, por sua graça, lhe deu todos os que navegam contigo. Aí Paulo se levanta, o prisioneiro,
Portanto, senhores, inclusive vocês aí que estão cuidando dos presos, tenham coragem, porque eu confio em Deus, que tudo vai acontecer como me foi dito. Pergunta, irmãos, pessoas podiam se levantar e dizer: quem é tu, rapaz? No meio de tudo isso que está acontecendo, tu sabe nadar, tu sabe navegar, tu sabe fazer alguma coisa? Não, eu sei o que Deus diz. E demanda coragem, irmãos, ficar em pé e dizer: você vai viver, não vai morrer. Demanda fé você ficar em pé dentro de casa e dizer: essa casa não vai naufragar. Não, a gente não vai ficar sem ter o que comer. Não, a gente não vai ficar estéril espiritualmente. A gente vai cumprir o chamado e o propósito de Deus, porque Deus me disse. Irmãos, fé está baseado sobre o que? Fé bíblica está baseado sobre o que Deus diz sobre um assunto. A pergunta é: o que Deus está dizendo para você sobre esse ano que está começando, irmãos? Ouça o que Deus está dizendo para você, talvez por meio do testemunho interior, talvez pelas palavras que Ele tem ungido a liderança para falar. Irmãos, o seu pastor ensinando, não pense que são sugestões que Deus está te dando, não, são comandos que podem te levar a ficar vivo. Eu não vou continuar lendo aqui por causa do tempo, mas Deus disse para Paulo o seguinte: avise a todo mundo, ninguém pula fora do barco. Mas todo mundo começou a dizer: se a gente ficar no meio do barco, se a gente ficar no barco, a gente vai naufragar. Paulo disse: eu vou dizer uma coisa para vocês, seus frouxos. Quem ficar no barco vai ficar vivo. Quem sair do barco morre. Ah, irmãos. Ei, rapaz, fique no barco. Fique no barco, você vai ver o livramento de Jesus, você vai ver Deus operando. Não pula fora do barco, o medo vai te levar a pular fora do barco. Mas fé no que Deus tem dito vai te livrar, não importa qual o tamanho das ondas, não importa o que o vento está falando, fazendo, soprando. Hebreus 10, 22 e 23, ele diz: se aproxime de Deus com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Guarde firme a confissão da esperança. Confesse o futuro que você espera. Qual esperança você vai alimentar? A esperança física que te leva a achar que o teu corpo não vai resistir, não vai aguentar, não vai cumprir a jornada, ou a esperança proveniente da palavra que Deus disse? Irmãos, o que diferencia quem fica vivo e quem parte antes do tempo é a confiança nessa esperança produzida pela palavra. Para de usar a imaginação para se ver caindo e começa a usar a imaginação para se ver indo além, de forma extravagante, extraordinária, no tempo onde a tempestade se levanta. Irmãos, Paulo não sabia. Mas depois que ele chegasse na ilha, fosse picado por uma serpente, um avivamento ia ser tocado naquele lugar. Paulo pensava que ia só comparecer diante de Roma, mas o propósito de Deus era que ele alcançasse uma ilha inteira. Eu não estou dizendo que Deus estava na tempestade, eu estou te dizendo que quando o diabo pensa que vai conseguir te parar, irmãos, Deus consegue te ver triunfando sobre os problemas, circunstâncias e situações, se você não deixar o medo entrar. Eu quero lhe dizer, se você puder crer, você vai ver a glória de Deus. Quantos aqui querem ver a glória de Deus? Você não vai ver, irmãos, a glória de Deus de camarote, assistindo outras pessoas crendo. Mas você vai ver a glória de Deus quando você deixar a palavra expulsar todo o medo que possa estar por aí. Vamos fazer uma varredura hoje à noite e vamos começar a considerar que imagem eu tenho a respeito do futuro para essa igreja, que imagem eu tenho a respeito do futuro de Deus para a minha casa. Não se permita ficar sem uma imagem interior, irmãos. Quantos estão aqui? Cola o futuro que Deus te disse nas tábuas do teu coração. Vai acontecer. Deus não frustra a fé dos seus filhos. Ele se agrada de fé. O espírito da fé na tua boca e no teu coração vai produzir o resultado, não importa quanta perseverança seja necessária. Eu vou finalizar com isso. Quanto tempo é necessário, irmãos, para uma chaleira começar a ferver? Quanto tempo? Depende.
Depende da quantidade de água, depende da panela que você está usando, depende da quantidade de fogo que está embaixo da panela. Para algumas pessoas tem coisas que vão acontecer rápidas. Não julgue a vida dos outros. Tem pessoas que dizem, esse testemunho mas parece tão fácil. Fácil porque não era tu, belezinha. Mas, o que eu quero te dizer, irmãos, é que fé sempre funciona. Se demandar um pouco mais de perseverança, irmãos, é melhor perseverar na fé do que a ser coroado na incredulidade. Chegou o tempo de você ser conhecido no inferno. A cara dos irmãos é muito divertido quando a gente fala isso. Endemoniado lá e o povo querendo expulsar o demônio, e disse, sai em nome de Paulo, de Jesus a quem Paulo prega. E o demônio disse, eu conheço Paulo e eu conheço Jesus, mas vocês são desconhecidos. Apanharam, irmãos. Eu vou te dizer, a fé que você tem vai fazer muita gente ser salva no mesmo barco. Sabe por que esse mundo não vai naufragar nessa geração agora, exatamente dessa forma? Porque a gente está no barco. Quem pular no barco vai ser salvo. Que tal, irmãos, começar a ficar feliz sobre isso? Você não vai naufragar porque o barco está indo para o naufrágio. O barco vai ser salvo porque você ainda está no barco. O mundo não vai se acabar sobre a cabeça da igreja, irmãos. Mas quando a igreja sair daqui, o colapso vai ser grande. Mas boas notícias. Você está guardado debaixo de mãos poderosas. E o Senhor está falando, eu sei que o Senhor está falando com essa igreja aqui. Não precisa mudar o fundamento da mensagem. É isso mesmo. No tempo certo, cada semente vai romper de acordo com a sua espécie. Frutificação está chegando. Resultados por causa daquilo que você creu. E Deus dizendo, no primeiro dia que você orou, eu já ouvi. No primeiro dia que eu ouvi, eu já respondi. No primeiro dia que você aplicou o seu coração a me buscar, o galardão já foi liberado. Pode ser que não tenha chegado ainda, pode ser que demorou um pouco para a entrega, mas boas notícias para você. O status nos Correios já saiu de Curitiba, viu? O Centro Internacional já liberou e Deus está dizendo, rapaz, saiu para a entrega. Não, você não entendeu não, saiu para a entrega, pode chegar a qualquer momento. Coisas que você está tendo expectativa podem chegar hoje à noite, irmãos. Precisa esperar para a semana que vem não. Que tal começar a ficar feliz e receber o que você precisa? Fica de pé, irmãos. Eu gosto de algo que o irmão Smith Wigglesworth diz. Diga Smith Wigglesworth. Ele disse, quando a igreja aprender o poder de um grito de júbilo, porque, irmão, eu não estou falando de júbilo aqui para alegrar a noite de aniversário da igreja. Você devia estar com a cara melhor, você é aniversariante, rapaz. É você que vai sair na foto, fique feliz. Mas não é sobre isso, não é sobre trazer um ambiente de alegriazinho, não. Irmãos, são rompimentos por essa visão interior. Rapaz, fique intoxicado do seu futuro, de tal forma que você anda aqui no presente pensando o que Deus disse vai acontecer. Esse chamado vai despontar, os milagres e os sinais vão seguir aquilo que eu vou fazendo. O Senhor está desembaraçando o meu caminho, o Senhor está abrindo portas que eu não podia abrir. E Ele disse, começa a jubilar sobre isso. O júbilo que um dia libertou Paulo e Silas da prisão, o júbilo que um dia fez a casa tremer. Irmãos, bom demais tremer debaixo do poder, mas que tal a gente começar a experimentar níveis onde a gente vai ver as estruturas ao nosso redor começando a tremer, porque a gente tem confiança no Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo. Se Deus chegasse para você e dissesse hoje à noite, tudo que você precisa fazer é se comportar de verdade como quem está tomando posse do teu futuro. O que a gente pode fazer hoje, irmãos? A gente pode fazer festa, porque os anos que vêm vão ser anos muito mais fartos dos que foram até hoje. Porque portas vão se abrir para essa igreja como não se abriram nos últimos 6 anos. Eu sei que muita coisa boa aconteceu.
Irmãos, eu estou tomando posse pela igreja de você. Eu estou tomando posse. Coisas vão acontecer, irmãos. Eu estou falando movimentos maiores que a gente não poderia proporcionar pela nossa sabedoria, pela nossa palavra. Ah, meu Deus do céu. Porque o Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo. Paulo disse, me deu a vida de todo mundo que está no barco comigo. Se você não conseguiu celebrar pela sua própria vida, comece a celebrar pela vida das pessoas que Deus colocou no barco junto com você. Ah, salvação. Ah, obrigado, Pai. O Senhor está se movendo. O Senhor é o Deus que acalma a tempestade. O Senhor é o Deus que livra o seu povo. Não há cova de leões, não há fogo externo que seja capaz de parar o que o Senhor está fazendo, Pai. Irmãos, começa a ficar feliz pela fé agora. Vai, eu já finalizei. Nada vai impedir o que o Senhor está fazendo nessa igreja. Aleluia, 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 aleluia. Percepção que eu tenho hoje à noite é como Deus dizendo assim: a medida de louvor e de alegria está quase chegando no nível de transbordar. Que tal subir um pouquinho esse nível de alegria, de louvor hoje à noite? Expectativa. Ei, você tem algo para contribuir com o reino. Vamos avivar essa chama hoje à noite, irmãos. Está na hora de pessoas aqui saírem de uma espécie de incubadora de chamado, porque não nasceu como deveria nascer. Eu quero declarar hoje à noite, esse fogo vai voltar a arder no seu coração. Como Jeremias disse, um fogo que você não vai conseguir conter. Um fogo que está fechado nos seus ossos, para que você cumpra o que foi chamado para fazer. Para que você abandone o pecado ou qualquer peso que esteja contra você hoje à noite. Eu declaro sobre esse lugar uma noite de liberdade. A vontade do Senhor vai ser cumprida. O inferno vai ser envergonhado. E milagres e sinais vão seguir o que o Senhor está fazendo. Diga Diga eu creio. Diga os melhores anos da minha vida e da minha igreja começam hoje à noite. Diga hoje à noite. Eu tomo posse dessa figura interior, onde eu me vejo frutificando, multiplicando, cumprindo a vontade do Senhor. Diga aí, a minha igreja vai funcionar como um pedaço de céu nessa terra. Aleluia! Irmão, gente quebrada vai vir para esse lugar e vai se deparar com um ambiente completamente diferente. Vão perguntar, parece que é um portal lá em Casa Caiada, que eu entro e eu estou em outro ambiente. Aleluia. Obrigado, Senhor. Muita chuva está vindo para esse fim de semana, mas guarda a semente que você recebeu. Vamos celebrar.